Bom, pessoal, e para encerrar, né, essa série inicial dos estudos sobre o livro de Apocalipse, a gente já falou aqui sobre as igrejas, né, sobre as epístolas que João escreveu para essas igrejas. E aí no capítulo 4 de Apocalipse, é aquela hora que João ele recebe o chamado para ir até o céu, né? Um arrebatamento simboliza ali um arrebatamento. Muitos estudiosos da Bíblia, eles dizem que o capítulo 4 ele representa também o arrebatamento da igreja, né? Porque é a hora que João ele é chamado para o céu, e lá no céu para continuar recebendo as visões de Deus, né? Então eu vou ler aqui o comecinho do capítulo 4. Depois disso, tive uma visão. Havia uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvira falar-me como trombeta disse: sobe até aqui, para que te mostre as coisas que devem acontecer depois destas. Então esse versículo aqui ele é usado também para mostrar, para simbolizar, né, na opinião de alguns estudiosos, que a igreja será arrebatada. E o arrebatamento de João aqui, ele simboliza isso, quando ele é chamado para o céu. Fui imediatamente movido pelo Espírito, e a gente sabe que é o Espírito Santo, né, que vai apresentar a noiva ao noivo, né, o Espírito Santo, ele é o amigo do noivo, né, ele que vai apresentar a noiva lá para o noivo. Eis que havia um trono no céu, e no trono alguém sentado. Que estava sentado tinha um aspecto de uma pedra de jaspe e cornalina, e um arco-íris envolvia o trono com reflexos de esmeralda. Ele teve uma visão muito parecida com a visão do profeta Ezequiel. Ezequiel também, ele teve a visão do trono de Deus, né, e justamente ele viu o trono, ele viu aqueles animais, né, aqueles símbolos, ele viu o arco-íris também. João teve uma visão muito parecida com a visão do profeta Ezequiel. O que estava sentado tinha um aspecto de pedra de jaspe. Ao redor desse trono estavam dispostos 24 tronos, e neles assentavam-se 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. O principal assunto sobre o capítulo 4 é exatamente sobre esses 24 anciãos, né, que estavam assentados em tronos lá no céu. Muito se tem especulado também de quem seriam esses 24 anciãos, né? Quem são esses 24 anciãos que estão assentados sobre o trono. Uma minoria diz que estes 24 anciãos, eles são anjos, né? São seres celestiais que estão reinando lá. Mas isso não é muito aceito entre a maioria. Por quê? Porque, como a gente já falou no vídeo anterior, quando o anjo ele aparecia no Novo Testamento, no Velho Testamento, ele nunca aparecia como coroa, com uma coroa, né? A coroa ela está reservada à igreja, está reservada aos servos de Deus. Então, provavelmente, esses 24 anciãos, eles representam a igreja, né? Possivelmente, a igreja que já foi arrebatada, né? Isso é o consenso da maioria. O capítulo 4 de Apocalipse, ele simbolicamente ele é visto como a parte sobre o arrebatamento da igreja, o trecho, né, sobre o arrebatamento da igreja. E estes 24 anciãos, eles simbolizam estes que já venceram, né, e foram coroados. Jesus falou sobre isso nas epístolas, né, que é o vencedor, né, aquele que vencer, este será coroado e reinará. Então, se eles já estão aqui coroados, e se eles já estão reinando, é porque eles já obtiveram vitória, né? A vitória que Jesus ele deu como condição lá nas suas epístolas, né? Nas cartas que ele pediu para João endereçar às igrejas da Ásia.
Então, se esses 24, eles simbolizam pessoas, simbolizam homens que já reinaram, na visão dos pré-tribulacionistas, isto prova que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Então, eles simbolizam a igreja, eles simbolizam o povo de Deus que venceu, né, estes 24. Outras vertentes também dizem que destes 24, 12 são representantes de Israel, né, das 12 tribos de Israel, e 12 são representantes da igreja, né, que pode ser os 12 apóstolos, né, os 12 patriarcas do Velho Testamento. Agora, a gente conceber que aqueles 12 filhos de Jacó, eles estão no céu, sentados em trono, é muita misericórdia de Deus, né? É muita graça de Deus. Porque se a gente que conhece a história desses 12 homens, filhos de Jacó, a gente sabe que eles não foram de santo, eles não tinham nada, né? Que venderam o seu próprio irmão, José, né, como escravo para o Egito. Eles tinham um temperamento assim, né? Viviam brigando, né? Viviam se envolvendo em confusão. Então, se a gente se alguém supor que estes 12 são aqueles 12 filhos de Jacó, é muita graça, né? Muita misericórdia de Deus. Mas, enfim, existem várias vertentes, aí a maioria concorda que são homens, né? Que são homens que venceram e receberam este privilégio de se assentar em tronos próximos a Deus. E eles estão próximos a Deus, né? Próximos ao trono de Deus. Então quer dizer que foram homens íntegros, né? Homens que andaram em santidade, que renunciaram à sua vida por amor a Deus, e aqui eles receberam essa recompensa, esse galardão. A questão se Deus escolheu eles antes para se assentar nesses tronos, se eles já foram escolhidos antes, se eles já eram predestinados a isto, né? Isto é uma outra história, isto pertence a Deus, não cabe a nós, né, vasculharmos este assunto, porque isso pertence a Deus, a gente nunca vai chegar a uma conclusão se Deus já tinha escolhido eles para se assentar nesse trono desde a eternidade, ou se eles se assentaram no trono porque eles venceram, porque eles foram provados. Enfim, é uma área da teologia que gera muita discussão, né? Que gera muita discussão. O livro de Apocalipse é um livro que fala sobre as obras, né? Fala muito sobre as obras. Paulo, ele fez questão de ensinar em suas epístolas sobre a justificação pela fé. O principal tema, né, da teologia de Paulo, do apóstolo Paulo, é sobre a justificação pela fé. Inclusive ele usou o texto de Abacuque, né, o profeta Abacuque, capítulo 5, versículo 2, né, que Abacuque ele fala justamente sobre isso: o meu justo viverá pela fé. E Paulo ele usou esse texto como base da sua teologia, né, a justificação pela fé. Romanos ele fala sobre isso, Gálatas ele fala sobre isso, né, ele fala sobre a justificação pela fé, o justo viverá pela fé. Se eu não me engano, Romanos capítulo 1, versículo 17, fala sobre isso. Inclusive é a base, né, é o texto base da Reforma Protestante. Né, o texto base da Reforma Protestante é isso: o justo viverá pela fé. Daí veio a sola fide, né, o só pela fé, né, porque só a fé é que salva. E na verdade a palavra de Deus diz isto mesmo, né? Para a gente ser salvo nós precisamos ter fé. Fé no Filho de Deus. Crer no Filho de Deus. Isso basta para ser salvo, porque não é segundo os nossos méritos, não é segundo as nossas obras. Apesar de que Tiago fala que a fé sem obras é morta, né, um texto complementa o outro. A primeira é a fé. A conclusão é de que primeiro é a fé, porque para mim ser salvo eu preciso crer em Jesus, eu preciso ter fé.
E depois, para mim provar essa fé, né, eu preciso ter as minhas obras. Mas o livro de Apocalipse fala muito sobre obras, né, fala muito sobre obras. Jesus ele fala, conheço as tuas obras. Em todas as epístolas, conheço as tuas obras, conheço as tuas obras. Então, o livro de Apocalipse, por ser um livro que já que é a revelação final da profecia de Deus, né? É o livro que cumpre a profecia de Deus, é um livro também que fala muito sobre recompensas, que fala sobre galardão, né? Sobre herança. E isso está ligado a obras. A recompensa está ligada às nossas obras, né? O nosso galardão, a nossa herança, eles estão ligados às nossas obras, né? Porque se a gente trabalha em prol do Evangelho, se nós gastamos a nossa vida em prol do reino de Deus, a palavra de Deus nos dá promessas de que nós seremos bem-aventurados, de que nós seremos recompensados por isso. Então não é pecado esperar ser recompensado. O próprio Jesus, né, em Hebreus, o autor de Hebreus fala que Jesus não mediu esforços, né, que Jesus ele não mediu esforços quando ele foi para a cruz, quando ele foi proposto, quando ele foi proposta, né, a recompensa de ser rei. Né? Hebreus fala sobre isso. Então, não é pecado esperar a recompensa, não é pecado. Né? Nós temos que olhar, temos também que desejar essas recompensas, porque isso vai nos estimular. Mas em primeiro lugar, fazer as coisas com o coração, né? Fazer as coisas com amor. Como Jesus ele falou na primeira epístola para a primeira igreja, a igreja de Éfeso, né? A primeira igreja, sobre o primeiro amor. Fazer as coisas por amor. Não só pensar nas recompensas, não só pensar no galardão, mas usar isto como estímulo, né? Como estímulo. Em primeiro lugar, o amor, fazer por amor às almas, por amor a Deus, né? Por amor ao Evangelho, por amor à palavra. Então, o livro do Apocalipse, ele foi escrito, como a gente já falou, para os servos de Deus. É um livro que tem exortações, que tem repreensões, né? Que tem muita simbologia, tem muitas coisas que são literais também. A gente também não pode dizer que é um livro totalmente simbólico, porque não é. Tem coisas literais também neste livro, e a gente vai estudando aos poucos, né? Conforme Deus vai nos esclarecendo, o Senhor vai nos orientando. A gente viu até o capítulo 4, depois nas próximas aulas a gente vai falar sobre as bestas, né? A gente vai falar sobre o reino do anticristo, a grande tribulação, e conforme o Senhor vai nos instruindo, nos revelando, a gente vai fazendo os estudos aqui. Tá bom? Que Deus abençoe, leia o livro, ore antes, peça direção para Deus, Deus vai falar poderosamente na sua vida. Amém? Que Deus abençoe.